Bom, pessoal, enquanto vamos aguardar o professor Ivone entrar, eh, eu gostava de fazer uma breve introdução do NEPED, ou seja, o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Direito Internacional da Faculdade de Direito da UERJ. Ele é um projeto de extensão, é um projeto com quase 20 anos de história, um projeto que tem um número expressivo de professores e pesquisadores, investigando vários temas e promovendo estudos e debate eh, no que tange ao direito internacional. Bom, nesta situação que estamos a viver agora, o NEPED está criando vários eventos virtual. Esse é um evento virtual. A semana passada tivemos um evento e hoje eh, temos a oportunidade de dar seguimento nos nossos trabalhos graças aos meios digitais. E aqui estamos mais uma vez para falar de um tema que, de certa forma, é importante, é muito importante para a área do direito internacional. E teremos um grande prazer em poder conversar com o professor Ivonei, só aguardando que ele entre na live. E também já agora agradecemos a atenção a todos ou a todos aqueles que estão a prestigiar este evento. O nosso muito obrigado. Aqui estendo os agradecimentos dos nossos coordenadores, professor Rafael Carvalho de Vasconcelos, a professora Ana Paula Salles e assim como os demais membros do NEPED. Bom, o professor Ivone ainda não entrou. Pessoal, eu gostava de passar uma informação. Os membros do NEPED vão circulando um link para poder fazer o cadastramento no evento. E no final da nossa atividade, quando tiverem a faltar 15 minutos, eu gostava que todos aqueles que têm interesse para receber o certificado para horas complementares colocassem os seus nomes, não só para poder realizar ou seja, constar como presença, mas também para poder facilitar no envio dos certificados. Bom, então fiquem atentos. No decorrer da live, os membros do NEPED vão circular esse link para assim vocês poderem fazer o cadastro. É importante fazer esse cadastro. Bom, o professor Ivone entrou. Deixa já adicioná-lo aqui na nossa live. Professor Ivonei?
professor Ivonei tem que aceitar o meu pedido para poder participar na live. Eu estou aguardando a sua aceitação. Bom, o professor Rafael já está circulando o link para o cadastro. Então, agradecer a todos aqueles que estão a prestigiar o evento, que façam esse cadastro. E no final do evento, quando tiver a faltar 15 minutos... Oi, tudo bom? Obrigado, professor Ivonei. Eu que agradeço. Boa noite. Peço desculpas aí pelo problema que o meu computador deu uma pane bizarra, que eu não conseguia acessar. Aí eu fiquei, putz, e sabe aquele momento que tu não acredita, tava tudo certinho, assim, tudo programado, e de repente deu aquela pane, sabe? Mas ainda bem que o professor conseguiu entrar, né? Bom, eu fico feliz em tê-lo aqui. Então, professor, podemos dar início ao nosso evento, certo? Tá bom. Podemos começar. Bom, pessoal, mais uma vez eu gostava de agradecer a todos que estão a prestigiar esse evento e lembrar que este evento é organizado pelo Núcleo de Estudo e Pesquisa em Direito Internacional da Faculdade de Direito da UERJ, e eu sou Luiz Canjongo Januário, sou membro do NEPED, e já agora eu gostava de agradecer a disponibilidade do professor Ivonei, de poder estar aqui para podermos manter uma conversa em torno de um tema na qual foi objeto da minha dissertação, mestrado. Na verdade, a proteção do patrimônio cultural à luz do direito internacional é um tema na qual eu acabei desenvolvendo e tenho uma certa, assim, digamos, afinidade. E é muito importante poder contar com alguém que também, de fato, pesquisa esse tema e estar aberto para podermos conversar, né? E, quem sabe, despertar interesse de certas pessoas na qual também tenham interesse no tema, né? Bom, professor Ivonei, eu gostava também antes de fazer a sua apresentação, agradecer em nome dos nossos coordenadores, o professor Rafael Carvalho Vasconcelos, a professora Ana Paula e os demais membros do NEPED, né? Nós todos agradecemos a sua disponibilidade de poder contribuir, né, nesse tema na qual nós solicitamos que fizesse parte. Bom, eu vou já introduzir o professor Ivonei e depois eu vou passar a palavra ao professor Ivonei para que, né, possa dar início da sua palestra. O professor Ivonei, na verdade, o professor Ivonei Souza Trindade, ele é advogado, ele é professor de Direito Internacional dos Direitos Humanos, isso do Instituto de Investigação e Debate em Direito, no Peru. O professor é advogado, conforme eu disse, com vasta experiência na Corte Interamericana de Direitos Humanos, como amicus curiae, e não só também o professor tem uma vasta, digamos assim, publicação de obras voltadas ao direito internacional de direitos dos homens, de direitos humanos, melhor dizer, assim também como uma vasta publicação de livros voltados ao direito internacional do patrimônio cultural. Inclusive, o caso na qual o professor vai tratar hoje é fruto de uma obra do professor Ivonei. Além dos livros, também tem vasta, digamos assim, vários artigos publicados em torno dessas duas temáticas do direito internacional. Bom, só para lembrar mais uma vez, este evento está sendo organizado pelo NEPED e o tema hoje, na qual vamos conversar com o professor Ivonei, é a proteção do a proteção do patrimônio cultural à luz do direito internacional, uma análise dos casos Pablo Sturgan e Ahmad Al-Faqi. Lembrando que eu terei aqui uma dupla função, eu serei exatamente um moderador e também terei a oportunidade de poder falar sobre o caso Ahmad Al-Faqi. Bom, só para poder familiarizar a quem não está ligado com o tema, o caso Pablo Sturga ele aconteceu no antigo tribunal
da Iugoslávia, ou seja, o antigo Tribunal Penal da ex-Iugoslávia. E o caso são casos que, de certa forma, são dignos de estudo, são dignos, de facto, de análises, de diálogos, conversas, etc. Bom, é importante salientar que o caso Pavel Sturga, e de acordo com muitos especialistas, é um caso, de facto, por excelência, né? E, de certa forma, a atuação do Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia, de certa forma, ela serve como base para a atuação de futuros tribunais, inclusive o Tribunal Penal Internacional, no que diz respeito à destruição do patrimônio cultural. Bom, dito isso, já agora sem poder me estender, eu vou passar a palavra ao professor Ivonei, que vai poder começar assim a sua palestra dentro do tema na qual eu acabei de falar. Professor Ivonei, tenha bondade. Alô, professor Ivonei? Nossa, perdemos o professor Ivonei. Sim, professor, percebi. Peço desculpa por esses problemas técnicos, mas vamos torcer que o professor possa voltar e para darmos assim o segmento à nossa atividade. Bom, enquanto o professor Ivonei não tenta resolver a situação da internet, que provavelmente seja isso, eu gostava de fazer aqui digamos, uma introdução, para não ficarmos muito tempo parado, em relação à proteção do patrimônio cultural. Bom, o tema do patrimônio cultural, à luz do direito internacional, aliás, é importante salientar que a proteção do patrimônio cultural não é um tema novo. Desde a antiguidade, os estados já têm criado ou já criaram instrumentos internacionais, digamos assim, instrumentos jurídicos, com o intuito de proteger o patrimônio cultural. Da mesma forma que a proteção não é algo antigo, mas também a destruição do patrimônio cultural também não é algo novo dentro do direito internacional. Bom, e também é importante salientar que a partir do século XIX, a destruição do patrimônio, ou seja, a proteção do patrimônio cultural começou a ganhar outros olhares. E é importante salientar que esses olhares eles começaram a ser ganhos a partir mesmo da destruição do patrimônio cultural em situação de conflitos armados. Bom, dentro do direito internacional, a Convenção de Bruxelas... Professor Ivonei, então, ok. Aí, professor Ivonei, deixa eu ver se eu consigo adicionar ele. Estamos aqui a aguardar o professor Ivonei. Bom, enquanto o professor Ivonei tenta resolver essa questão técnica, então estava a falar que a Declaração de Bruxelas de 1800 e, salvo engano, 76, assim como a Declaração de Oxford de 1800, na verdade, são declarações que, de certa forma, deram início da proteção do patrimônio cultural à luz do direito internacional. Pese embora não foram ratificadas, mas, de certa forma, elas já apresentaram certos elementos e, aliás, essas mesmas declarações contribuíram para a criação de outros instrumentos internacionais no que tange à proteção do patrimônio cultural. Professor Ivonei?
Estamos a ter um problema técnico aqui com o professor Ivanei. Bom, então, dando continuidade, é, então, nós temos já essas duas declarações que, de certa forma, contribuíram, quer para as convenções de Genebra, de 1949, os regulamentos da AIA, e, aliás, é importante salientar que, no que tange à proteção do patrimônio cultural, após desculpa, porque eu tenho que parar às vezes para poder ver se o professor Ivone entrou e para poder adicioná-lo no nosso evento. Bom, dando sequência, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo registrou, de certa forma, vários casos de destruição de patrimônio, não só no âmbito do patrimônio cultural, mas também destruições, né, vidas humanas se perderam. Na verdade, foi um contexto, digamos assim, totalmente desastroso, que, de certa forma, ninguém mais quer voltar a poder viver a situação, digamos, da Segunda Guerra Mundial. Mas também depois da Segunda Guerra Mundial que, de fato, nós observamos assim, digamos, o renascimento, talvez puder colocar essa expressão, mas vários instrumentos jurídicos foram criados, assim como a criação da própria Unesco em 1945, que, de certa forma, é uma organização internacional que tem um papel fundamental na proteção do patrimônio cultural. Lembrando que muitas das convenções foram idealizadas ou tiveram por iniciativa a própria Unesco. E, bom, depois tem a criação da Unesco, vem depois a Convenção da Haia de 1954, que é uma convenção, de certa forma, muito importante no que tange à proteção do patrimônio cultural em situação de conflitos armados. É importante salientar que esta Convenção da Haia de 1954 e os seus dois protocolos são convenções que, de certa forma, elas obrigam que os Estados-membros possam, de certa forma, respeitar o patrimônio cultural, assim como também criar medidas de proteção ao patrimônio cultural. Também no sentido de cooperação entre os Estados, tudo em volta da proteção do patrimônio cultural. E depois tem também importantes convenções, lembrando que não só houve uma preocupação no âmbito global da criação das convenções em torno da proteção do patrimônio cultural, mas também os Estados, mesmo em situações regionais, criaram instrumentos jurídicos para proteger o patrimônio cultural. Na América temos o tratado que trata do patrimônio histórico, digamos assim, de instituição histórica e instituições de monumentos históricos, o famoso pacto, tem uma expressão aqui, digamos, que é o pacto Roache, não sei se me pronunciei corretamente, mas esse instrumento na América Latina é bastante importante e também serve como um modelo, uma resposta, digamos assim, em relação à proteção do patrimônio cultural, e, aliás, esse pacto é de 1933. A Europa tem vários outros instrumentos que, de certa forma, também são contribuições para a proteção do patrimônio cultural, sabe? E é importante lembrar que, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, muitos instrumentos, essa iniciativa da Unesco, foram todos criados na Europa. E até hoje a Europa tem criado, de facto, instrumentos no âmbito internacional, apesar de que seja no continente velho, digamos assim, né? Mas que tem, de certa forma, essa preocupação em proteger o patrimônio cultural. Não poderia deixar de falar também sobre o continente africano,
o continente africano criou em 1976, digamos, a Carta Africana da Cultura, a Carta Cultural Africana, acho que é isso como chama, e essa carta estabelecia já o respeito dos Estados africanos em relação à proteção do patrimônio cultural. E, aliás, essa carta também previa no seu artigo 27 com que os Estados africanos, no âmbito interno, criassem leis, digamos assim, para a proteção do patrimônio cultural. Bom, e mais tarde essa mesma carta foi revogada pela Carta de Renascença Cultural Africana, de 2016, que de certa forma também obriga, ou seja, obriga os Estados africanos não somente a criarem leis no âmbito interno de proteção ao patrimônio cultural, mas também para poderem ratificar outras convenções no âmbito internacional que tenham como tema ou que tenham como objetivo a proteção do patrimônio cultural à luz ou em situações de conflitos armados. Bom, embora que essa convenção não fala muito da proteção do patrimônio cultural em situações de conflitos armados, mas são, de certa forma, instrumentos importantes em âmbito regional no que tange à proteção do patrimônio cultural situado no continente africano. Bom, isso é só para poder mostrar que, de fato, numa visão mais global, houve toda a preocupação. E como estamos a falar da proteção do patrimônio cultural à luz do direito internacional, é importante salientar aqui, digamos, a Convenção de 1972, essa Convenção da Unesco, que trata exatamente da proteção do patrimônio mundial. Essa convenção, na verdade, ela é importante por quê? Porque ela estabelece um caráter universal naqueles patrimônios listados pela Unesco como patrimônio mundial, né? E a partir do momento que ela é listada com esse caráter universal, ela acaba sendo um patrimônio que diz respeito a toda a humanidade. Então, toda a humanidade, de fato, tem uma responsabilidade para proteger esse determinado patrimônio. Bom, isso não importa o lugar que se encontra. Aliás, os Estados, é óbvio que no âmbito interno também têm essa preocupação de proteger, mas também no âmbito internacional nós temos as convenções como resposta, digamos, à proteção do patrimônio cultural. Bom, no início eu falei que esta proteção do patrimônio cultural no direito internacional é antiga, né? Eu falei sobre isso e, aliás, o professor Roger O'Keefe, ele já faz menção sobre isso. E eu acho que todos os instrumentos que foram criados no âmbito internacional para a proteção do patrimônio cultural, na verdade, falta um aprimoramento, digamos assim, desses instrumentos, e eu também acrescentaria que falta uma vontade de fato dos Estados de poderem, assim, proteger de fato o patrimônio cultural. Devemos lembrar agora um caso recente, falando dessa preocupação dos Estados, não só do respeito, mas da proteção, mas nós vimos os Estados Unidos nessa situação, esse conflito que, digamos assim, que teve com o Irã, o presidente Trump, numa forma de retaliação, a ameaçar possíveis, ou seja, a ter um pronunciamento no qual colocava em causa a destruição de patrimônio, de bens culturais no Irã. Bom, isso, de certa forma, é preocupante e chocou muito, digamos, convenções, inclusive a própria Unesco. Aliás, esse tipo de pronunciamentos devem ser repudiados, né? E o próprio Estados Unidos faz parte também ele é membro da própria Convenção da Haia de 1954, ela ratificou em 2009 e ele tem essa obrigação de respeitar. Então, se o Estado tem essa obrigação de respeitar, pronunciamentos de destruição devem ser repudiados. Bom, o professor Ivonei, acho que está com... O professor Ivonei pediu 5 minutos para tentar ver se consegue resolver essa questão. Então, como nós temos 1 hora e 20 minutos para poder, de realização do nosso evento,
Pessoal, eu só gostava mais uma vez de reforçar que é importante que vocês façam o cadastro no link que está sendo circulado pelos membros do NEPED. É importante que vocês façam esse cadastro e depois, quando tiver a terminar o evento, 15 minutos antes para terminar o evento, é importante que vocês comentem aqui na live, coloquem os vossos nomes completos, para que possamos viabilizar os certificados de participação nesta live que está sendo organizada pelo NEPED. Bom, já que o professor não entra, eu vou então conversar convosco o caso Ahmad Al-Faqi. E como eu disse inicialmente, o caso Ahmad Al-Faqi ele foi objeto da minha dissertação. E então eu conversando com o professor Ivonei, né, decidimos assim tentar conversar mais ou menos, apresentar uns pontos, digamos, de convergência ou divergência entre os casos Pavel Sturga e o caso Ahmad Al-Faqi. Bom, mas antes é necessário compreender alguns pontos aqui, digamos, de convergência. O caso Pavel Sturga, na verdade, ele é um caso de excelência. Ele é um caso que, de fato, foi julgado no Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia e é um caso que, pese embora não foi o objeto do caso não foi simplesmente a destruição do patrimônio cultural, mas é um caso que tem certos elementos que, de certa forma, servem de base ou reforçam a apreciação dentro dos tribunais em situações de destruição de patrimônio cultural. É importante também salientar que mesmo a própria jurisprudência do Tribunal Penal Internacional, aliás, o Tribunal Penal Internacional da antiga Iugoslávia, só para poder corrigir, no momento a falar do Tribunal Penal Internacional da antiga Iugoslávia. Bom, a jurisprudência desse tribunal ela é digna de ser de referência e serve como base, não só do Tribunal Penal para a Antiga Iugoslávia, mas também como do Tribunal de Nuremberg, porque esses dois tribunais já tiveram, na altura, a oportunidade de enfrentarem casos de destruição de patrimônio cultural. E também é importante salientar que o caso Pavel Sturga, assim como o caso Ahmad Al-Faqi, eles tratam de patrimônio reconhecido mundialmente. Então, essa é a importância. Esse é, na verdade, assim, o que nos reforçou conversar sobre esses dois casos, no sentido de mostrar a importância que eles têm no âmbito da proteção do patrimônio cultural. Bom, então, falando do caso Ahmad Al-Faqi, o caso Ahmad... Desculpa, o professor Ivonei enviou uma mensagem no Facebook, mas enfim... O caso Ahmad Al-Faqi, ele aconteceu na cidade do Mali, é importante, ou seja, no estado do Mali, na cidade de Tombouctou. Tombouctou é uma cidade que faz parte do estado do Mali. O Mali situa-se no continente africano, precisamente na África Ocidental. A cidade de Tombouctou situa-se a norte do estado do Mali. E é importante salientar que ela está a 20 quilômetros do rio Níger e essa cidade de Tombouctou é uma cidade realmente com uma vasta história, uma vasta cultura. Ela também é conhecida, também é conhecida como uma cidade dos livros, uma cidade de grandes sábios, digamos assim, e também já chegou a se tornar uma das cidades mais ricas do mundo. Bom, no ano de 2012, abril de 2012 a janeiro de 2013, precisamente, essa região onde se encontra a cidade de Tombouctou, ela sofreu muitos ou intensos conflitos armados envolvendo grupos terroristas. Bom, então, dentre esses conflitos, chegou ao ponto de que essa cidade de Tombouctou ela foi ocupada pelo grupo Assandaini, que é um grupo ligado à Al-Qaeda. Esse grupo, na verdade, ao ocupar a cidade de Tombouctou, no estado do Mali, criou várias destruições, inclusive
acabou por destruir 10 importantes mausoléus na cidade de Tombuctu. Isso estamos a falar de 30 de junho a 11 de julho de 2012. Bom, é importante salientar que a cidade de Tombuctu ela foi reconhecida como Patrimônio da Humanidade em 1988. E em 2012, ela foi reconhecida ou foi incluída na lista de Patrimônio Mundial em Perigo. Então, essa destruição, de certa forma, impactou bastante a comunidade internacional, tendo em conta ou seja, o estado que se encontrava ou que se encontravam esses locais, esses mausoléus, esses locais religiosos que são bens culturais e fazem parte do patrimônio mundial reconhecido pela Unesco. Também aqui é importante reconhecer que essa perda originada por essa destruição, para a cidade, para o povo de Tombuctu, ele tem outros significados. É importante salientar que não se trata simplesmente de uma destruição de artefatos, de uma destruição daquela estrutura, aqueles lugares santos lá na cidade de Tombuctu. Na verdade, aqui há um outro motivo por trás. Na verdade, há uma destruição da identidade desse povo de Tombuctu. Há uma destruição, uma negação, digamos assim, da sua cultura, da sua dignidade, digamos assim, das suas crenças. Por isso é que devemos repudiar atos de destruição ao patrimônio cultural, porque é uma história por trás desses patrimônios na qual deve ser preservado, deve ser conservado, deve ser protegido de atos de destruição ou de atos terroristas, digamos assim. Bom, dito isso, é importante salientar que quem de fato destruiu esses 10 lugares, digamos, esses 10 bens culturais na cidade de Tombuctu, foi esse grupo Assandaine, mais precisamente foi Ahmad Al-Faqi. Eu já vou explicar quem foi Ahmad Al-Faqi, mas Ahmad Al-Faqi ele foi o líder, foi o chefe da IBA. A IBA, na verdade, foi um movimento, foi uma brigada que pertencia ao grupo Assandaine. Bom, essa IBA, na altura, ela tinha essa responsabilidade de poder manter a ordem moral dentro da cidade de Tombuctu, policiando o povo de Tombuctu, e Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi era o líder deste mesmo grupo, e ele era um líder reconhecido dentro deste movimento, ou deste grupo terrorista. Por quê? Porque ele tinha muito conhecimento sobre a lei islâmica e não só ele é um homem respeitado. É um homem respeitado dentro desse grupo terrorista. Bom, a destruição desses 10 lugares, protegidos, que são reconhecidos como bens culturais, fazendo parte do patrimônio mundial da cidade de Tombuctu, foram todos realizados por esse grupo da IBA, que pertencia ao grupo Assandaine. Bom, por esta ação, o caso chegou até o Tribunal Penal Internacional. Bom, mas como é que o caso chega até o Tribunal Penal Internacional? O caso chega até o Tribunal Penal Internacional porque o Estado de Tombuctu, uma vez que o Estado do Mali, uma vez que ele tem a jurisdição primária, né, para poder julgar a destruição dentro do seu território. Desculpa, seu pessoal, deixa eu ver aqui a mensagem do professor Ivonei. Enfim, não percebi, mas enfim. Então, como eu estava dizendo, é importante lembrar que a IBA, na verdade, que destruiu diretamente esses lugares, esses 10 lugares protegidos, sob a direção de Ahmad Al-Faqi, o caso chegando no TPI, e chegou no TPI porque
o Estado do Mali, que tem a jurisdição primária, ele simplesmente não julgou o caso. Ele acionou a Corte, o Tribunal Penal Internacional, cooperou na possibilidade de conseguir entregar o Ahmad Al-Faqi, que na altura estava preso no Níger, né? O Estado do Níger também contribuiu ou cooperou com o tribunal para poder entregar o Ahmad Al-Faqi no tribunal. Bom, o caso chegou no tribunal. Foi, de fato, um caso que, de certa forma, impactou muito. A promotoria, na verdade, ao analisar o comportamento de Ahmad Al-Faqi, eu vou chamar, de certa forma, Ahmad, ao analisar o comportamento de Ahmad, percebeu-se que, de fato, havia elementos que configuravam ou contribuíram para a responsabilização de Ahmad do crime na qual ele praticou. É importante salientar que a destruição de patrimônio cultural mundial, ou a destruição do patrimônio mundial, de acordo com o Estatuto de Roma de 1998, que criou o Tribunal Penal Internacional, ela é vista como um crime de guerra. Isso de acordo com o artigo 8º, desse mesmo estatuto, no seu parágrafo 2º. Bom, mas é importante salientar que Ahmad Al-Faqi, ele celebrou esse acordo com a promotoria do tribunal, e esse acordo que, de fato, facilitou, digamos assim, um julgamento de Ahmad Al-Faqi. Bom, esse acordo, digamos, é um acordo de admissão de culpa. E o acordo de admissão de culpa, ele está previsto no artigo 65 do Estatuto de Roma. Bom, e é importante até salientar que foi a primeira vez que o próprio tribunal usou esse dispositivo. Bom, então, Ahmad, celebrando esse acordo, ele cooperou com a promotoria, ele pediu desculpa, ele inclusive falou no sentido de desestimular futuros ataques contra o patrimônio cultural, e isso, de fato, facilitou o seu julgamento. Ele foi condenado a 9 anos de prisão e também foi condenado... O professor Ivonei voltou, que bom. E foi também condenado a indenizar o povo de Tombuctu a 2,7 milhões de euros. Bom, deixa eu só adicionar aqui o professor Ivonei. Professor Ivonei. Que bom. Não. Bom, vamos esperar. Professor Ivonei, já solicitei o pedido, né? Só falta aceitar para poder fazer parte da live. Mas, então, dando seguimento à minha fala do caso Ahmad Al-Faqi, o caso, então, chegando ao tribunal, ele foi condenado, Ahmad Al-Faqi, a 9 anos de prisão e a indenizar o povo de Tombuctu a 2,7 milhões de euros. Bom, quando vamos fazer... isso aqui, na verdade, são linhas... pessoal, amigos, professor Ivonei, Oi, tá bom? tá tudo certo? Tudo certo. Mil desculpa, deu uma pane no meu Instagram. Entendi. Professor Ivonei, é o seguinte, eu estou recebendo aqui uma mensagem do professor Rafael que talvez seja necessário nós reiniciarmos a live, porque só faltam 16 minutos para ela se encerrar. Eu posso encerrar e fazer uma outra live e aproveito para adicionar o professor. Pode ser? Pessoal, eu peço desculpa a essa situação. Na verdade, são problemas alheios à nossa vontade.
mas vamos tentar reiniciar a live e peço que a vossa compreensão e possam deixa-me ver aqui o nosso público. Pessoal, eu gostava de primeiro pedir as sinceras desculpas mais uma vez por essas dificuldades, esses problemas técnicos, mas vamos assim dar seguimento. Peço que compreendam a situação e esperamos assim melhorar nos próximos eventos. Bom, dando seguimento à análise do caso Ahmad Al-Faqi, é importante salientar que o caso, duas convenções de fato são importantes de fazer referência na análise do caso. Primeiro, que se trata de um caso que aconteceu num contexto de conflito armado. Bom, a Convenção da Haia de 1954, ela, além de estabelecer, de orientar com que os Estados-membros respeitem e criem medidas de proteção ao patrimônio cultural, ela também não só trata do conflito armado no âmbito internacional, mas também no âmbito não internacional, que na verdade é o caso, é a situação do caso Ahmad Al-Faqi. O artigo 19 da Convenção da Haia de 1954, ele trata justamente dessa proteção do patrimônio cultural em situação de conflitos armados não internacional. E também é importante fazer menção aqui, até não tem como fazer uma análise jurídica do caso Ahmad Al-Faqi sem fazer referência à Convenção da Unesco de 1972, que trata exatamente da proteção do patrimônio mundial. Bom, conforme eu já falei, ela estabelece esse caráter universal aos bens e ao patrimônio reconhecido pela Unesco. Bom, é importante também salientar, aqui de acordo com o professor, sim, professor Rafael, o professor Ivonei já está à escuta. Professor Ivonei, está me ouvindo? Ok, tá bom. O professor Rafael perguntou se já está de volta. Uhum. Bom, então, dando seguimento, o professor Roger O'Keefe, ele faz uma observação em que, pese embora a Convenção da Unesco de 1972 não ter dispositivos que falem de fato da destruição do patrimônio em situação de conflitos armados, mas por analogia é possível utilizar esta mesma convenção. E é o caso que podemos ver aqui, o caso do Ahmad Al-Faqi, e é importante nós observarmos esta convenção ao fazer análise do caso Ahmad Al-Faqi. Bom, como outro ponto também importante é saber, de fato, que o crime de destruição de patrimônio cultural ele é um crime, de fato, de guerra, conforme prevê o artigo 8º, parágrafo 2º do Estatuto de Roma. E, bom, fazendo essa análise, é importante também salientar que a observação do artigo 8º, parágrafo 2º, a linha E, inciso 4º, que na verdade esse é o dispositivo que trata da destruição de forma intencional do patrimônio cultural, na qual é o dispositivo usado para a condenação de Ahmad Al-Faqi.
ele tem alguns elementos que devem ser observados. Primeiro, que a promotoria entendeu que Amad, de fato, sabia, ele tinha noção da relevância que tinham os 10 mausoléus na cidade de Tombuctu. Ele tinha conhecimento, eles foram escolhidos de forma seletiva, ele sabia a importância não só para a humanidade, mas também para o povo de Tombuctu, né? Aliás, que era um lugar religioso, importante para a crença daquele povo. E, então, aqui também tem um outro elemento que a promotoria do tribunal entendeu, é que a Mari também participou mesmo diretamente na destruição desses lugares, né, E isso, de fato, contribuiu na sua responsabilização. Mas, depois dessa análise, é importante salientar que estamos a falar do primeiro caso que o Tribunal Penal Internacional julga, que unicamente está em discussão, ou esteve em discussão, a discussão do patrimônio cultural. Isso é importante. É a primeira vez que o Tribunal Penal Internacional julga um caso em que tenha em discussão ou tenha como objeto simplesmente a discussão do patrimônio cultural. E também é o primeiro caso em que o Tribunal Penal Internacional julga que tem um extremista, um fundamentalista, e que esse mesmo indivíduo admite a culpa pelo crime na qual ele está sendo imputado. Isso é também importante. É importante também salientar que foi o caso, assim, foi um dos casos mais, assim, que foi julgado pela corte em poucos dias. Foram 3 dias de julgamento. Foi rápido. E isso aqui é um dado que, de certa forma, leva-se em consideração para poder enaltecer o caso Amad Al-Faki. Bom, mas também é importante salientar que, sem entrar em muitos detalhes, que o caso Amad Al-Faki, apresentando esses elementos que, de certa forma, o enaltecem, mas também muitos desses elementos são passíveis de crítica, são passíveis de questionamento. E antes de falarmos exatamente do crime de guerra, o acordo também que o Amad celebrou com a promotoria, é importante salientar que naquela altura, em 2012, o Tribunal Penal Internacional sofria uma pressão, porque muitos casos, antes do caso do Mali, ficaram, de certa forma, impunes, ficaram sem responsabilização dos seus autores. Isso, de certa forma, pressionou a instituição, né? Estamos a falar de casos na Síria, casos no Afeganistão, Líbia, Iraque, etc. Mas é importante salientar que também, além desses casos que, de certa forma, ficaram impunes, mas também houve uma pressão, uma questão, digamos, financeira da instituição e que, de certa forma, também estava a criar uma certa pressão. E também teve um outro assunto que é importante de fazer referência, em relação à própria credibilidade da própria instituição, ela sofreu, principalmente por países africanos. Teve um momento que os países africanos ameaçavam se retirar da corte, porque entendiam que a corte só julgava chefes de estados africanos, né? E aqui é importante salientar que o Tribunal Penal Internacional ele não julga Estado, ele julga indivíduos que de fato tenham cometido lá os 4 crimes que está previsto no Estatuto, crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e o crime de agressão. Bom, então, isso são certos elementos que, de certa forma, estavam a pressionar a instituição e eu acho que a corte viu no caso Amad Al-Faki uma forma de dar uma resposta, né? Visto que até o próprio Estado do Mali já faz parte do próprio tribunal, ele reconhece o Estatuto de Roma, reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional e ele mesmo abrindo essa jurisdição primária, abriu mão da jurisdição primária e isso facilitou, né, de acordo com o princípio da complementariedade, que a corte, o Tribunal Penal, julgasse o caso. Bom,
Falando do crime praticado por Amadi, aqui há uma crítica, por quê? Porque o crime em si, ou seja, a destruição do patrimônio cultural na cidade de Tombouctou, há uma crítica que é feita por muitos especialistas, e eu observei isso também na minha dissertação, que não se trata apenas de um caso de destruição de patrimônio como crime de guerra. Na verdade, não se trata simplesmente de crime de guerra. A destruição dos 10 mausoléus na cidade de Tombouctou, eles apresentam elementos que, de certa forma, configuram outros tipos penais que, de certa forma, a Corte também tem competência para julgar. Estamos a falar, a princípio, do crime contra a humanidade, previsto no artigo 7º do Estatuto de Roma, que seria um crime que, de fato, a promotoria deveria observar e não simplesmente acusar Amadi por crime de guerra. Bom, por que se fala da possibilidade também de ser um caso de crime contra a humanidade? Por quê? Porque, na verdade, os elementos previstos no artigo 7º e que também estão previstos no caso, podemos extrair no caso Amadi Al-Faki, primeiro é que houve um contexto de conflito armado. Esse conflito armado não é internacional, mas se formos perceber que se não existisse esse conflito armado não internacional, Ansar Dine não poderia ocupar a cidade de Tombouctou, e se não conseguisse ocupar a cidade de Tombouctou, obviamente não conseguiria realizar as destruições desses 10 lugares na cidade de Tombouctou. Então, esse é um ponto importante. E fazendo aquela ressalva do professor Roger Kiff, que não necessariamente, mas é necessário que esse conflito esteja ligado, tenha um nexo com o crime na qual foi praticado. Bom, outra questão também é a intenção, o famoso mens rea, né? A intenção de praticar aquele crime. Amadi, ele mostrou, ele falou exatamente que houve essa intenção por parte da IBAE, por parte deles, né, o grupo, de praticarem esse tipo de destruição. E também essa seletividade, né, digamos assim, da escolha e sabendo da relevância que tinha aqueles lugares, de certa forma também são elementos que ajudam a configurar o crime contra a humanidade. Bom, também é importante salientar aquilo que está previsto no artigo 7º, no seu parágrafo 1º, a linha H, na questão do crime de perseguição. Aqui, a destruição também tem um elemento, digamos, religioso, né? A IBA, ela destruiu aqueles lugares santos porque ela não acreditava, digamos assim, ela discordava das crenças do povo de Tombouctou. Então, aqui é uma questão discriminatória em relação à religião, à crença do povo de Tombouctou. Isso, de certa forma, também influenciou nos ataques. Então, esse é outro ponto que, de fato, reforçam não só o crime contra a humanidade, também o crime de genocídio. Bom, o acordo em si celebrado por Amadi, na verdade, também é um motivo de crítica, porque uma vez fazendo esse acordo da promotoria, ela não observou, de fato, a possibilidade do caso em si ter elementos que configuram outros tipos penais. Há autores ou especialistas, por exemplo, a professora Ana Filipa, a professora Carolina, ela fala que, de certa forma, isso acabou confortando, né? Se esperava mais da promotoria, mas parece que o acordo acabou confortando a promotoria em se aprofundar no crime na qual praticado pelo Amadi Al-Faki. Bom, outro quesito que eu queria também apresentar como crítica é a questão da responsabilidade individual de Amadi Al-Faki, como está previsto no artigo 25, parágrafo 3º, a linha A. Bem, é verdade que Amadi foi responsabilizado individualmente. Bom, isso também é passível de crítica. Por quê? Porque
a ideia de destruir o patrimônio cultural não partiu de Hamadi. A ideia partiu do chefe da Sandaine. Hamadi, até muito pelo contrário, ele mostrou-se contrário, digamos assim, a essa ideia de destruir esses 10 lugares ou 10 locais religiosos da cidade de Tombuctu, pois ele entendia que isso colocaria em causa a relação do grupo Assandaine com o povo local. Só que o chefe da Sandaine, né, entendeu que, de fato, era necessário realizar esse tipo de prática e, posteriormente, Hamadi acabou cedendo, acabou participando diretamente, ele participou diretamente na destruição de 5 lugares religiosos. Então, eu acho que faltou uma observação de trazer outros elementos aqui para poderem ser responsabilizados na destruição, né, desses santos patrimônios, santos lugares que fazem parte do patrimônio da cidade de Tombuctu. Bom, mas é importante, eu não vou querer me estender para poder também passar a fala ao professor Ivonei. Eu começo a refletir o caso Hamadi me desafiando grupos terroristas. Então, já é um passo aqui importante, né? E também o próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas, ele criou a Resolução 2347 de março de 2017. Essa convenção de 2017 é importante, após até o julgamento do caso Hamadi, mas ele serve como uma resposta da comunidade internacional em razão dessas recentes destruições que o mundo acabou constatando. Na verdade, essa mesma resolução, ela trata exatamente da destruição por parte desses grupos terroristas. E os Estados têm a obrigação, não só de criarem mecanismos de proteção, mas também têm a obrigação de cooperar com a Unesco, que é a maior organização
nessa temática, que atua nessa temática, né? Mas também de cooperar com a Interpol, né? Nesse sentido de proteger, de fato, o patrimônio cultural. Isso é importante, digamos assim, é um passo importante, né? Nessa questão da proteção do patrimônio cultural. E também tem uma declaração que é importante de se observar nessa possibilidade de proteger, de responsabilizar talvez estados no que tange a destruição do patrimônio cultural, é a declaração da Unesco de 2003, que trata exatamente da destruição intencional do patrimônio cultural. Pese embora é uma declaração, ela não é vinculante, mas ela tem obrigações costumeiras, né? E, de certa forma, o artigo 6º desta mesma convenção, ela deixa claro que a responsabilidade dos estados não só por destruir o patrimônio, mas aqueles estados que estarem omissos, não criarem ou se omitirem em situações de proteção ao patrimônio cultural. Isso é importante ser dito aqui. Bom, se não tenho tempo suficiente, eu poderia falar mais coisas, mais elementos. O caso é bastante interessante. Realmente tem muitas coisas ainda por falar, mas vamos ficar num outro, quem sabe em outras oportunidades para podermos compartilhar. E já agora eu quero agradecer a atenção de todos e vou assim voltar no meu papel de moderador e vou convidar o professor Ivonei para poder falar ou poder iniciar assim, a sua palestra. E mais uma vez eu peço desculpa pelos problemas técnicos, não foram, são problemas alheios à nossa vontade, mas isso nada está a impedir o prosseguimento do nosso evento. Bom, professor Ivonei, tens a bondade. Entendi. Pois é, pois é. Depende, sim. Sim, sim. Eu tinha esquecido, é verdade. Ok. Sim, sim, sim. Muito obrigado. Professor Ivonei, o pessoal diz que não está a ouvi-lo. Eu não sei, não estão a escutar o professor. Mas eu consigo escutar o professor. Sim, sim, eu consigo. Eu só não sei como é que o pessoal não está conseguindo escutar o professor. Mais alguém que. Não, deixa ver. Não estamos ouvindo. O pessoal não está. Isso é estranho. Eu consigo ouvir o professor, mas o professor Rafael está falando que não está a ouvir também. Ah, ok, ok. Será que eu posso desligar e voltar a ligar? Eu não sei. Eu não sei. Não, não, assim, adicionar o professor, eu não sei se seria essa via. Porque realmente estou a ver muitos comentários aqui na live que não estão a escutar o professor. Mas eu escuto perfeitamente. Estranho isso. Não, pois é. Deixa-me fazer aqui o seguinte, professor. Professor Ivonei,
o professor Lucas sugeriu aqui a possibilidade do professor Ivonei sair e depois voltar na live. É possível? Enfim, faça isso, agradecer, professor. Conseguiu sair? Ok. Pessoal, eu peço as minhas sinceras desculpas por esses problemas técnicos. Professor Ivonei. Oi, me escuta? Voltou a entrar? Lucas. Espera aí, só um momento. Estão me escutando? Se alguém confirmar aí, tudo bem. Estão me escutando? Consegue me escutar? Lucas, consegue escutar o professor Ivonei? Professor Rafael, dá para poder escutar o professor Ivonei? Triste. Sim. Agora acho que alguém disse que sim. Então acho que dá. Agora sim, que bom. Ok, que bom. Pode continuar, professor. Então, eu quero reiterar meus agradecimentos aqui pelo convite e a todos que estão aqui presentes, né? Te parabenizar pelo teu brilhante trabalho feito nessa dissertação. Então, eu vou brevemente falar sobre o caso Pavlo Strugar, que é um caso que foi bastante paradigmático dentro do Tribunal Penal Internacional para a Iugoslávia, né? Eu dividi a minha fala aqui especificamente em 2 pontos, né? O primeiro ponto seria um aspecto que eu considero de considerações preliminares acerca do caso e também do fato em si, do que estava acontecendo na Croácia, enfim. E o outro segundo bloco é especificamente sobre o caso Pavlo Strugar em si, para o pessoal se situar, para o pessoal entender. Questões preliminares, então. Considerações preliminares. A questão da Croácia, então, especificamente. O que aconteceu, então, como é que veio parar toda essa questão de tribunal, conflito armado, enfim, foi a partir do desmembramento da Iugoslávia, nos anos 80, com a morte do Marechal Broz Tito, a Iugoslávia começou a ter um processo de desintegração, vamos supor assim, então começou aquelas etnias que antes estavam convivendo numa certa forma de república, elas começam entre si, e um deles é a Croácia. Croácia, em 1991. E o Exército Popular Iugoslavo, ele combatia a Croácia e outras repúblicas que estavam saindo da antiga Iugoslávia. Então, quando a Croácia declarou sua independência em 91, ali sim que começaram que nós podemos falar a questão do conflito armado com relação à Croácia e Iugoslávia. Claro que já havia falando aqui a questão do conflito armado na Croácia com relação à antiga Iugoslávia. Pois bem, eu falei 91 porque esse é um ano marco, um ano referência sobre o aspecto, porque a jurisdição do TPI da antiga Iugoslávia, de acordo com o artigo 9, artigo 9, ele menciona que a jurisdição do TPI para a antiga Iugoslávia é de crimes ocorridos a partir de 1991. Esse é um aspecto, por isso que eu quis mencionar esse ano, e que é o ano do bombardeio, especificamente, o ano que houve o ataque a Dubrovnik. Pois bem, com relação à questão do tribunal, então, já que eu falei o artigo 9 do Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia, então, ainda dentro desse primeiro bloco, explicar como é que se deu essa criação desse tribunal. Esse tribunal é um tribunal ad hoc, ou seja, um tribunal provisório, é um tribunal que o fim dele específico era só para de crimes ocorridos no território da antiga Iugoslávia, com a característica para ser algo provisório. E lá no artigo 9 ainda, especificamente no artigo 9, ele menciona aqui que é uma grande diferença com relação ao TPI, que
aqui nesse tribunal, no TPI para a antiga Iugoslávia, a questão da jurisdição desse tribunal, ela prevalece sobre cortes nacionais do território iugoslavo. Isso é um ponto bastante curioso e que deve ser ressaltado aqui, porque, ao contrário do TPI, que tem a questão da subsidiariedade, a complementariedade, como tu mesmo falaste agora há pouco, o TPI para a antiga Iugoslávia não. Ele é o primeiro tribunal que deve ser posto em consideração quando ocorrem crimes, violações de direito nacional humanitário no território da antiga Iugoslávia. Isso é um ponto bastante... Já começamos a primeira diferença com relação ao TPI, em comparação com o TPI da antiga Iugoslávia. E... Alô, professor? Alô, professor? Deixa eu ver aqui. Não voltou não. Caiu. Bom, infelizmente o professor Ivonei acabou perdendo o sinal. Eu não... Vou tentar aguardar mais um pouco aqui para ver se ele entra. Ou então, aí passaríamos para algumas perguntas e respostas. Mas antes eu gostava de poder relembrar mais uma vez que é importante que as pessoas que estão a assistir essa live possam fazer o cadastro no link que os membros do NEPED estão a circular na live. E também, quando estiverem a faltar 15 minutos para o término da live, é necessário que vocês coloquem aqui os vossos nomes, não só para poder reforçar a vossa presença na live, mas também para poder facilitar o envio dos certificados para horas complementares. Bom, lembrando, isso é para quem tem de facto interesse. Então, o pessoal pode postar os nomes, aqui o professor Rafael já está a informar, e podem postar os vossos nomes aqui, que nós vamos anotar. E aproveito agora, quem tiver pergunta, que faça praticamente já para mim, né? Em relação ao caso, Ahmad Al-Faqi, para podermos então assim encerrar. Pessoal, lembrando mais uma vez, coloquem os vossos nomes completos aqui na live para reforçar não estou a ver. O professor Ivonei voltou, ok. Vamos aguardar o professor Ivonei, acho que dá para... Eu vou pedir que ele seja breve para ver se a gente vai já para o final. Consegue me escutar? Eu estou ouvindo, professor. Perfeito. Perfeito, aqui deu uma travadinha aqui. Então, esse seria o arcabouço então, principal, características principais. Ou seja, nós temos um tribunal aqui que julga crimes a partir de 91, no território da antiga Iugoslávia, e é um tribunal ad hoc, criado pelo Conselho de Segurança da ONU. Então nós já temos uma diferença com relação ao TPI, pelo Estatuto de Roma, é um tribunal permanente, tem uma jurisdição subsidiária. Então, aqui, só para vocês pensarem que
o panorama jurídico em relação a esse caso. O que aconteceu do fato em si, então? O que aconteceu do fato em si? Então, como eu disse antes de travar a live, a Croácia, quando declarou esse grande atrito com a Yugoslávia, antiga, a remanescente que é a República Antiga da Iugoslávia. Então começaram esse grande atrito desse eslavo lado e croata outro. O fato desse ocorrer 6 de dezembro de 91. 6 de dezembro de 91 foi um fato que ocorreu. O que aconteceu nesse dia? O general Pavlo Struga, como as tropas, ele pegou as tropas e foi até a cidade de Dubrovnik, uma cidade tombada pela Unesco desde 79, por causa de N elementos, a cidade, para vocês observarem a foto dela, em muros, assim, ela é uma cidade cheia de muros em volta, e construções muito antigas, construções algumas datadas, inclusive, século V, século IV, outras até antes de Cristo, então é uma cidade tomada pelo Unesco. Ele pegou essa sua tropa e bombardeou a cidade numa manhã de 6 de dezembro de 91. Bombardeou essa cidade. A cidade tinha a bandeira da Unesco, placas da Unesco, dizendo que era uma cidade tombada pela Unesco. E, mesmo assim, ele foi na cidade uma manhã inteira, em parte da tarde. Muito bem. O que aconteceu, então, com esse bombardeio? Esse bombardeio danificou 52 bens tombados pela Unesco. Destruiu totalmente 6 bens. Foram 6 bens totalmente destruídos. Tinham casas, se não me engano, uma igreja também foi destruída completamente. Então, 6 bens foram completamente destruídos durante esse ataque do general Pavlo Struga. Curiosamente, por esse bombardeio ter sido tão pesado, foram poucas vítimas civis que acabaram falecendo. Inclusive, sobre esse fato, no próprio CPI da antiga Iugoslávia, tem um documentário excelente chamado Dubrovnik and Crimes Against Cultural Heritage. No próprio site do Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia, TTY, a sigla em inglês, vocês acham esse documentário? Um documentário de aproximadamente 15 minutos, e ali tem um relato, tem um vídeo, inclusive, do bombardeio, de parte de bens assim, pegando fogo. Então, foi um fato muito marcante assim, para os croatas, né? E apesar de ter estimado pouco civil, até foi, mas muitos bens culturais atingidos. Então, esse foi o fato. Então, o general foi o general responsável por esse ataque e a destruição desses bens e esses danos. Bom, esse foi o primeiro bloco. Então, falei as considerações e a questão do fato, o que aconteceu nesse caso, a questão fática. Agora, eu vou no segundo ponto da minha fala, que é a questão jurídica do caso Pavlo Struga. Como é que se deu, como é que foi, o que esteve em debate ali, né? Sobre o caso Pavlo Struga, ele foi denunciado pelo TPI para a antiga Iugoslávia somente em 2001. Ou seja, 91 foi o fato, 2001 foi a denúncia, e a denúncia ele já foi sob custódia do Tribunal Penal Internacional da Iugoslávia e teve seu primeiro julgamento pela Câmara de Julgamento e o segundo julgamento pela Câmara de Apelação em 2008. Em resumo, assim, a questão da penalidade. O que ele sofreu de penalidade? Na primeira decisão, ele foi condenado a 8 anos de reclusão. E já na Câmara de Apelação, ele teve redução da sua pena por erro de cômputo de alguns elementos do crime que foram considerados. Ele teve uma redução a 7 anos e meio de reclusão. Só que por conta, como eu mencionei antes, estava sob custódia do tribunal,
desde 2001, quando teve a prisão provisória dele, né? Então, em 2005, ele já teve a sua condenação confirmada, em 2008, aí teve essa redução, e aí logo após a decisão da Câmara, o que aconteceu? A defesa do Pablo Strugar um pedido dizendo que ele estava com a saúde muito debilitada, já tinha cumprido 2 anos, 2/3 que de acordo com o Estatuto do TPI da antiga Yugoslávia, a memória, o artigo 28, ele, assim que cumprir 2/3 da penalidade, se o preso ele tiver um comportamento na prisão, a presidência e também os membros do tribunal podem deliberar se ou liberam para cumprimento de prisão domiciliar. E foi o que aconteceu. Ele teve essa análise posta, foi analisada pelo tribunal, e o tribunal entendeu que a pena estava cumprida, então ele só cumpriu 2 anos da penalidade, acabou vindo a falecer em 2018, já bastante debilitado, bastante debilitado. Então, isso foi, digamos, o resumo do que seria, digamos, resumo breve do que aconteceu na penalidade. Mas agora, o foco da fala não é a questão da penalidade, o debate jurídico por trás dessa decisão, das duas especificamente. Mas mais focada no 2005, que a decisão de 2008, ela deu um elemento ali considerou um atenuante à saúde dele e algum da mens-rea também, mas em geral a decisão não alterou em substância a decisão de 2005. Então, o meu foco de análise é a decisão de 2005, especialmente. Muito bem. Então, como tu bem mencionaste a questão da ALNAC, necessária condenação, o elemento pau é o elemento mens-rea, ou seja, o elemento mens-rea, ou seja, que tenha ocorrido, que a pessoa tem que fazer deliberadamente com intenção de instituição. Muito mens rea aqui, para o Tribunal Penal Internacional, Tribunal Penal Internacional antiga Yugoslávia, ele leva em consideração que tem condições pela jurisprudência dele. Foi um caso anterior, um dos primeiros casos do TPI. Então, o que considera para que haja a sejam cumpridas as condições estatísticas? 4 especificamente, de acordo com a jurisprudência internacional. Primeira, que a violação deva constituir uma infração internacional humanitária. Segunda, que a regra violada seja costumeira ou estabelecida no tratado. Terceira, que a violação deva ser séria. E a quarta, que essa violação seja uma utilização individual criminal. Muito bem, sobre as condições estatais, o tribunal verificou que as 4 foram verificá-las por quê? Como eu falei para vocês, a violação ao direito internacional humanitário. A decisão do tribunal, várias regras foram violadas, em especial a foi com relação à prevista no artigo 52, parágrafo 1º do protocolo adicional 1 das convenções de proteção das culturais. Perdão, artigo 53. Então, esse foi, digamos, que esse primeiro. Houve a violação clara, então, aqui estabelecido. Com relação à segunda condição pacífica, a regra violada deve ser costumeira. Aqui o TPI da antiga Yugoslávia considerou algumas normas da Convenção da Haia de 54 são consideradas normas costumeiras. Algumas obrigações que os Estados devem por exemplo, a preservação, a de sinalização do bem. Então, algumas regras da Convenção foram consideradas costumeiras. Os elementos principais para a regra costumeira, estatal
e eu e o Yuri. Eles consideraram o grande número de países que ratificaram a convenção. E também a prática estatal reiterada de pressão e essa convicção inicial, essa norma é direito, então o TPI da antiga Iugoslávia considerou que é uma norma costumeira. Então ela tem um grande respaldo costumeiro. Terceira condição foi verificada é que a violação deve ser séria. Então, a seriedade aqui que foi verificada é que Dubrovnik é reconhecida como patrimônio cultural da humanidade. Isso significa dizer que um bem é um patrimônio cultural da humanidade, não é um bem do Estado onde está esse bem cultural, esse patrimônio cultural. É um dano a toda a comunidade internacional. Porque no preâmbulo da Convenção da Unesco de 72 está claramente que todo patrimônio cultural é considerado como força de toda a comunidade internacional. Está exposto no preâmbulo da Convenção de 72. Só que causa estranheza nessa decisão do tribunal, que ele pouco se referiu à Convenção de 72. Isso é bastante curioso. Ao contrário do Alfac, que a TI usou bastante a Convenção, usou mais a Convenção de 72, aqui ele não usou tanto, usou mais a 54 para guiar a interpretação. Bom. Pessoal, do evento, estou aqui tentar ver se consigo localizar. O professor Ivonei acabou caindo. Eu acho que vou encerrar com o professor. Boa noite, professora Noene. A professora Noene acabou de entrar na live para prestigiar o evento. Nós agradecemos, professora. Bom, o professor Ivonei caiu e já estamos em cima do nosso tempo. Pessoal, só queria mais uma vez reforçar que coloquem os vossos nomes aqui, coloquem os vossos nomes na live para que o pessoal do NEPED ou os membros do NEPED possam, para poder contabilizar como presença e também para poder facilitar a emissão de certificado para aqueles que desejarem para horas complementares. Mas... Bom, pessoal, eu não estou conseguindo, eu estou tendo aqui um problema, não consigo ver mais as vossas mensagens. Bom, pessoal, é assim, tem aqui a Fabiana que acabou fazendo uma pergunta, se está muito bom o tema, mas se tem uma chance de repetirmos o evento, devido os problemas técnicos com a internet, né, que nós tivemos que lidar hoje. Fabiana, é um assunto que eu vou expor ao grupo do NEPED e para podermos mais ou menos ver essa possibilidade. Queria ver as perguntas aqui, mas estamos muito em cima, mas a gente vai poder anotar e vamos ter aqui a responsabilidade para poder responder individualmente. Acredito que deve ter essa possibilidade. Peço mais uma vez desculpa pelos problemas técnicos, não foi de nossa vontade, mas agradeço a atenção de todos e em nome dos meus coordenadores, dos coordenadores do NEPED, professor Rafael, professora Ana Paula, os demais membros do NEPED, nós agradecemos a todos que prestigiaram esse evento e esperamos melhorar nos próximos eventos e agradeço mais uma vez aqui e encerro